Sabe aquela música que não sai da cabeça? E se o sucesso dela pudesse, literalmente, pagar as contas? Hoje a gente vai desvendar uma proposta bem interessante da My Hits Music, que basicamente transforma royalties de música num tipo de investimento. Vamos ver como é que isso funciona? Pensa só, ao invés de só ouvir a sua música preferida, você pudesse investir nela e lucrar com cada play, cada download, toda vez que ela tocar por aí. A ideia central é essa, não é sobre colecionar discos, mas sim sobre ter uma parte da grana que eles geram. Para a gente entender direitinho como isso é possível, a gente dividiu a análise em 5 partes. Vamos começar com a oportunidade em si. Depois a gente vê a mecânica, os números, os detalhes da lei e, por fim, o que se ganha com tudo isso. Então vamos lá. A grande sacada aqui é transformar o apoio à cultura numa forma de investimento que seja acessível, sabe? Onde ser fã de um artista pode, de fato, gerar um retorno financeiro. A proposta é bem direta, na verdade. Os investidores entram com capital para os artistas produzirem suas músicas e, em troca, todo mundo divide os lucros que essas músicas geram. É um ciclo que alimenta a arte e, ao mesmo tempo, pode trazer um retorno bem legal. E essa citação da proposta original, olha, ela resume a ideia de um jeito brilhante. Não é para pensar nisso como uma doação, mas sim como se estivesse comprando ações culturais. Na prática, a pessoa adquire uma participação no ativo cultural que pode se valorizar e gerar dividendos com o tempo. Certo, a ideia é ótima, mas como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver o passo a passo de como o dinheiro vira música e, quem sabe, lucro. O processo todo acontece num ciclo de 4 meses. Começa com o investimento, que vai bancar a produção da música. Daí, a My Hits Music entra em campo com a promoção nas mídias digitais. E, por fim, as músicas são distribuídas para mais de 40 plataformas de streaming, prontas para começar a render. Agora, a parte que todo mundo estava esperando. Os números. Quanto custa para entrar nesse negócio e qual o retorno que se pode esperar? Vamos mergulhar nos detalhes financeiros. O investimento inicial, para cada cota, é de R$ 250 por mês. E o compromisso inicial é por um período de 4 meses. E o que esse valor produz? Bom, a cada mês o investimento ajuda a criar 6 músicas novas. Ou seja, no final do ciclo, o investidor apoiou um portfólio de 24 canções. E sobre a divisão da grana, isso aqui é bem interessante. A maior parte vai para o investidor. 60% de toda a receita líquida gerada vai direto para o bolso de quem investiu. Os outros 40% ficam com a My Hits Music. E de onde vem essa receita, afinal? Vem de tudo que a gente já conhece, streams, downloads e execuções em locais públicos. Órgãos como o ECAD fazem essa coleta dos royalties e garantem o repasse. É daí que vem o lucro a ser dividido. Ok, já passamos pelos números. Mas agora vem uma parte que, olha, é crucial. Os direitos. O que exatamente o investidor está comprando? Essa parte explica a natureza jurídica do negócio e tem umas surpresas bem interessantes. O ponto-chave aqui é entender o que são os direitos econômicos. O investidor não vira o autor da música, claro. O artista continua com o crédito dele. O que se adquire é o direito de ganhar dinheiro com os frutos daquela obra. E por quanto tempo esses direitos valem? É aqui que a proposta fica realmente impressionante. Pela lei, os direitos econômicos valem por toda a vida do autor e continuam por mais 70 anos depois que ele morre. É isso mesmo, 70 anos de potencial retorno, mesmo depois que o artista já se foi. E tem mais. Do mesmo jeito que os direitos do artista passam para os herdeiros dele, os direitos econômicos do investidor também são herdáveis. Isso quer dizer que a participação nos lucros pode ser passada para um beneficiário, transformando o investimento num verdadeiro legado de longo prazo. Mas o retorno não é só financeiro. Nessa última parte, a gente vai ver os benefícios a mais e o propósito maior que está por trás dessa iniciativa. Além de participar dos lucros, o investidor também ganha visibilidade. A marca pode aparecer em sites parceiros, ser mencionada em campanhas e ainda dá para usar um selo de patrocinador cultural. E para garantir a confiança, a proposta ainda inclui relatórios mensais e auditáveis sobre o desempenho das músicas. No fim das contas, o projeto tem um propósito duplo. De um lado, é uma ferramenta para fomentar a nossa cultura, dando aquele suporte para artistas independentes criarem e mostrarem seu trabalho. Do outro, é uma oportunidade de investimento que une a paixão pela arte com a chance de um retorno financeiro que pode durar muito tempo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Depois de ver como tudo funciona, do investimento aos direitos que duram décadas, a pergunta que fica é: se fosse possível investir em qualquer artista,
Qual seria a primeira ação cultural a entrar na carteira de investimentos? Fica aí a reflexão.